Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje, quinta-feira, chegando para falar de uma obra, né? Dia de resenha de obra. E hoje para falar de um mangá que eu tava aguardando bastante. Vamos falar de Um Sinal de Afeto. Bom, pessoal, Um Sinal de Afeto, obra de Sumori Shita, é publicado aqui no Brasil pela New Pop. É um shoujo que estava fazendo bastante sucesso, teve anime agora começo de 2024. Vocês devem lembrar até, inclusive, que lá no começo de 2024 eu comecei aquela coluna nova do Comentando Animes, né? E só ganhou um vídeo e nesse vídeo estava Um Sinal de Afeto, que na época a gente usou até o nome em inglês, A Signal of Affect, que é o nome que tá o anime na Crunchyroll. Bom, esse mangá já tinha sido anunciado pela New Pop ano passado ou ano retrasado, agora eu tô em dúvida se foi 2021 ou 2022. Quando saiu o anúncio do anime, ele já estava no Brasil, mas é a New Pop, né, pessoal? Vocês sabem. Então, demorou para vir, o anime veio, acabou o anime, e a New Pop só foi lançar o mangá mesmo agora em junho, maio, junho. Se eu não me engano, até no checklist da editora, ele é abril, mas vocês conhecem a New Pop, né? O que a gente vai ver em Um Sinal de Afeto? A gente vai acompanhar a história, principalmente dessa garota, né? Na verdade, a história do casal, mas principalmente da garota. Ela é a Yuki. Ela é uma garota surda. E ela não escuta nada. Então ela completamente surda. Por mais que ela use um aparelho auditivo, ela não escuta mesmo com ele. Então toda a linguagem com ela é através de língua de sinais, é através de cadernos, mensagens de texto. Vocês devem estar pensando um pouco no A Voz do Silêncio, né? No Koi no Katachi, que saiu há bastante tempo aqui no Brasil, também pela New Pop, inclusive. Eu já fiz vídeo sobre ele, tá aqui no card. Que também era a história de uma garota surda, só que são diferentes, tá, pessoal? Já vamos começar por aí, porque eu vi muita gente que tentou meio que fazer uma ligação entre essas obras, e eu já quero começar tirando essa ligação. Não existe ligação entre as duas. Enquanto A Voz do Silêncio, a gente vai acompanhar uma história mais sobre bullying, sobre discriminação, sobre corrigir os seus erros e tal. Aqui a gente vai ter uma história, é um romance com uma história de desenvolvimento, tá? Principalmente da Yuki. A Yuki quer se abrir para o mundo, né? A gente até acompanha essa história já num ponto bem curioso da vida dela, que é quando ela terminou o colégio e ela passou a vida toda estudando num colégio para pessoas com deficiência, e ela decide então que a faculdade não, ela vai sair, né? Ela vai conhecer o mundo, ela vai cursar uma faculdade normal para pessoas normais, e ela vai se inserir no mundo. E ao chegar, né, nesse ponto de começar a frequentar a faculdade, ela conhece esse garoto aqui, que é o Itsuomi. Ele tem uma peculiaridade muito interessante, porque ele é um garoto que ele viaja pelo mundo. Ele fala 3 idiomas, além do japonês, ele fala inglês, alemão e chinês, e ele está aprendendo outros idiomas, então ele é uma pessoa extremamente comunicativa, o que é muito engraçado. Enquanto ela é surda, ela não fala com ninguém, ele fala com todo mundo. E é muito interessante esse paralelo que os dois fazem, e que logo no começo, já de cara, e é muito interessante isso, porque no anime foi já o primeiro episódio, o mangá já é o primeiro capítulo, em que os dois se conhecem, os dois se interessam muito um pelo outro. Ela quer que ele mostre o mundo para ela,
ela pede para ele mostrar, ela pergunta para ele o quão vasto é o mundo que ela não conhece. Ela pede para ele abrir o mundo para ela, ao mesmo tempo que ele pergunta se ele pode fazer parte do mundo dela, sabe? Ele quer entrar naquele mundinho dela em que ela era fechada. Então é muito interessante como os dois vão se complementar nisso. E é bem isso que o mangá vai nos mostrar, esse relacionamento entre os dois. Claro, né, gente? Esse também é um shoujo de romance. Então vocês sabem que ele vai ter as suas indas e vindas, ele vai ter os seus altos e baixos. E eu acho bem interessante, ao menos esse primeiro volume. Eu assisti todo o anime, tá, pessoal? Eu completei o anime. E interessante como já nesse primeiro volume a gente sente muito do que vai vir a ser a obra mais pra frente. Ele é um primeiro volume com uma boa apresentação. Ele vai nos entregar bem os principais plots da história. Não só a questão da Yuki e do Itsuomi, né? A questão dos dois quererem se conhecer, quererem um descobrir o mundo do outro. Mas aí a gente vai ter a amiga da Yuki, né? A garota com quem ela fez amizade na faculdade e que não consegue entender ainda a língua de sinais, mas tenta se comunicar com ela ali através de mensagens e vira uma confidente para ela na questão do Itsuomi. E essa amiga também tem uma paixãozinha por um parente, inclusive, do Itsuomi, então meio que cria esses dois grupos ali. Ao mesmo tempo a gente vai ver que tem uma amiga de infância do garoto que é apaixonada por ele. Assim como a gente também vai ver que tem um amigo de infância da Yuki. E é muito interessante como esse amigo vai fazer um paralelo, porque ele fala língua de sinais. Fala língua de sinais, eu não sei se é o certo, mas vocês me entenderam. Ele conhece a linguagem de sinais, então ele se comunica com a Yuki através da linguagem. E é interessante porque nesse início aqui, a princípio, ele é o único que conversa com ela dessa forma, né? Por mais que o Itsuomi vai tentar, ele quer aprender os gestos, ele pergunta para ela o que significa tal coisa. Esse amigo já fala. E é muito interessante porque conforme o Itsuomi vai começando a usar a língua de sinais, a Yuki faz um paralelo muito grande entre os dois, que ela diz que o Itsuomi tem as palavras dele são palavras mais carinhosas, são gestos mais delicados, enquanto o outro tem gestos mais agressivos. E, bom, eu já vi o anime, então eu já sei um pouco o que esperar desse outro amigo dela, mas é bem legal como a autora consegue nos transmitir, principalmente os sentimentos da Yuki. Porque ela é a nossa protagonista e eu achei... E assim, isso é muito interessante porque até o momento, pelo menos, a gente não vai ter os outros sendo protagonistas, né? Não tem aquele arco pelo menos o que eu acompanhei, né, gente? Eu não sei como é que vai estar mais pra frente. Se eu não me engano, o mangá já tem na casa de 10, 11 volumes. Eu botei a ficha no começo, então vocês já viram quantas são e eu, obviamente, não anotei aqui porque eu nunca faço isso, eu sempre esqueço. Eu só lembro na hora que eu tô gravando o vídeo. Mas, continuando, né? Até onde eu vi, no anime principalmente, a gente vai ter a Yuki como a nossa protagonista. Tudo sendo contado pela visão dela, como ela está enxergando as coisas. Não tem aquele negócio de que em determinado ponto o Itsuomi vira o nosso protagonista e a gente vê o que ele está pensando e como ele está vendo as coisas acontecendo. Claro, tem em determinados pontos isso, como um amigo dela, quando a gente vê ele enxergando a Yuki com o Itsuomi. Mas é num relance, não é aquele ponto em que a gente vai ver aquele personagem tendo todo o desenvolvimento. Eu acho essa uma forma interessante de narrar, porque quando a gente vai seguindo aquela pessoa e vendo como aquela pessoa está vendo as coisas, a gente vai criando uma opinião baseado no que aquela pessoa está vendo acontecer. Então nossa opinião fica mais parecida com a da pessoa que está nos narrando. É um pouco diferente de a gente estar
a gente tá enxergando todas as visões, todos os pontos de vista, e isso fazer a gente entender um pouco o lado do outro, né? Então, óbvio, vai ter alguns momentos em que isso vai acontecer, a gente vai ver alguns personagens interagindo sem a Yuki estar perto, mas pelo que eu já percebi, não vai ser algo tão rotineiro. O rotineiro vai ser sempre o ponto de vista da Yuki. Como, por exemplo, assim, tem momentos em que a Yuki tá ali conversando com o Itsuomi e a gente só vê o que ela tá pensando. A gente não vê os pensamentos do Itsuomi, a gente não vê pensamentos de outros personagens. Então, isso eu acho bem interessante. A gente vê os pensamentos apenas dela, como ela tá vendo aquilo ali. Eu gosto muito quando mangás usam esse tipo de narrativa. Não que eu não goste quando a gente vê o pensamento de todo mundo, como a gente vê o que cada um tá querendo, como estão vendo o mundo, mas tem mangás que eu prefiro desse jeito aqui. Eu vou ser bem honesto, gente, que eu não consegui pensar pontos negativos, tá? Não na história. Eu não consigo encontrar em O Sinal de Afeto um motivo para não recomendar esse mangá para vocês, tá? Porque ele é muito gostoso de ler. Eu sentei para ler ele e eu li assim, ó, brincando ali uns 20 minutos. Foi muito fácil, a leitura flui, os personagens cativam, a arte é bonita, né? É um shoujo, então tem aquela arte mais bonita, mais trabalhada, mas sem se prender muito na melosidade. Então, assim, foi muito gostoso de ler, bem fluido, bem tranquilo. Então, a história, a obra em si, eu não tenho por que não recomendar, gente. Ela é maravilhosa, tá? Entretanto, porém, todavia, vocês sabem, né? Passou já pela cabeça de vocês. Quando eu falei ali que não tenho pontos negativos, obviamente vocês pensaram o que eu pensei e o que todo mundo pensou. É uma obra da New Pop. E vocês sabem o que isso significa. Vocês sabem o que significa eu estar dizendo que é uma obra da New Pop. Isso por si só já se torna pejorativo. E aí alguém já tá talvez pensando, meu Deus, lá veio o Hag, o grande hater supremo da New Pop, para falar mal dela. Mas, gente, quantos milhares de vídeos vocês já me viram fazer sobre a New Pop? Quantos anos vocês compram mangás que vocês já não tiveram algum problema com a New Pop? Então eu não gosto, eu sou bem honesto, gente, eu não gosto de ficar toda hora fazendo isso, de ter que estar batendo na editora, de ter que falar mal da editora, porque pra mim é chato. Então eu imagino pra vocês, eu imagino pro público total, é chato. Mas a gente precisa falar, né? Como eu disse, Um Sinal de Afeto foi anunciado, eu acho que 2021. Se não foi 2021, foi 2022, e ele levou mais de um ano para ser publicado. No mínimo um ano ele levou, tá, gente? E a New Pop perdeu o hype do anime. O anime saiu em janeiro de 2024 e mesmo assim... na verdade eu acho que eu tô confundindo, né, pessoal? 2021 é bem mais antes. Ano passado foi 23, não foi 22. Então eu acho que ele foi anunciado 22 e ficou 2 anos parado, ou ele foi anunciado 23 e ficou 1 ano parado. Agora eu corrigi, vamos ser justos com a New Pop, né, gente? Não é 2021, é 22. Vamos ser honestos. Não é 3 anos, são 2. Mas, continuando, né? Tem isso. O anime saiu comecinho de 24 e mesmo assim a editora não publicou. A editora esperou o anime terminar e é isso que eu acho inacreditável. Não é uma coisa que, por exemplo, assim... vamos pegar um exemplo... Agora a Panini está anunciando agora, está lançando, né? Saiu agora em julho, o Dia de Folga do Vilão. Esse anime saiu junto com Um Sinal de Afeto, lá em janeiro de 24. E aí agora em julho a Panini trouxe o mangá. Só que saiu o anime em janeiro, o anime foi até abril, foram 3 meses de anime,
Em maio, a Panini anunciou esse mangá. E em julho ele foi publicado. Então, a Panini anunciou ele depois. A New Pop anunciou um Sinal de Afeto 1 ano antes do anime. Quando a New Pop anunciou um Sinal de Afeto, nem tinha notícia de que ele ganharia um anime. O anúncio do anime veio depois, o anime veio depois, e aí que foi vir o mangá pro Brasil. E alguém espera o volume 2 tão cedo? Ninguém espera, sabe? Porque é a New Pop. Então, esse vira o ponto negativo, tá, pessoal? O ponto negativo de um Sinal de Afeto é a editora dele. O lado bom é que é uma editora que não dificilmente cancela. Principalmente uma obra pesada que nem essa, que é famosa, que tem um público bem fiel. Ela vai ficar um tempão sem publicar, isso com certeza, tá? Vocês vão ver um volume a cada 3, 4, 5 meses, talvez 6. Tem mangá ali que eu tava olhando que em 2 anos ganhou 3 volumes, né? Que nem Uma Vida Imortal, que eu acho que tem uns 4 volumes em questão de 1 ano. Mas vai ser publicado. Então vocês podem esperar promoções da Amazon. Esse aqui, inclusive, eu paguei R$13. Apareceu uma promoção lá da Amazon, ele já estava com o preço mais baixo, com o cupom ficou mais baixo ainda, eu comprei. Até paguei no Pix de tão barato que estava. Então, dá para vocês esperarem, dá para vocês comprarem com calma. Eu vou repetir, eu recomendo muito, porque o mangá é muito bom. Tá? Ele é bem atrativo, a gente devora ele e fica querendo mais. A gente vai ler todo o volume bem tranquilo, numa sentada ali, num ônibus, numa viagenzinha rápida ali de meia hora, a gente lê ele e a gente fica querendo mais. Então, eu acho que é uma boa pedida. Eu sempre falo assim, ó, eu sou um grande fã de obras shoujo, já falei pra vocês, tem ali a minha prateleira só de shoujos, e eu gosto quando vem mangás assim. Fico triste porque veio pela New Pop, eu torcia para que fosse pela Panini, no máximo pela JBC, mas acabou na mão da New Pop. Então é torcer para que a publicação ande, para que a publicação saia, e aí a gente possa colecionar, porque é muito bom. Se vocês ainda assim tiverem alguma dúvida, deem uma olhada no anime, tá? O anime saiu agora esse ano pela Crunchyroll, ele tá dublado também, se eu não me engano. Então, deem uma assistida no anime e comprem o mangá, tá, gente? Eu vou repetir, eu acho que vale muito a pena. E, bom, por hoje é isso, né? Eu acho que hoje é um videozinho bem curto, porque é um mangá que a gente não tem muito o que falar além disso. Ele é um mangá bem simples, bem gostoso de ler e que vale muito essa recomendação. Eu não consigo encontrar pontos para se discutir muito a fundo, porque ele é um mangá pra gente apreciar, sabe? Se deliciar lendo ele, se divertir. Eu acho que mais pra frente, conforme a gente for vendo a evolução dos personagens e os acontecimentos, talvez ali a gente comece a discutir um pouco mais, talvez uns vídeos de leitura a gente volte a falar melhor sobre um Sinal de Afeto. Mas nesse primeiro momento, lendo apenas o primeiro, eu posso dizer que deem uma chance, pessoal, vocês vão gostar bastante. E bom, por hoje é isso, não tem muito mais pra gente ir. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem. Na próxima terça a gente volta com o vídeo, mais um vídeo do Top 100, dessa vez falando do 90º até o 81º. Inclusive, o que vocês acharam do vídeo da última terça? Comentem aqui também, comentem lá naquele vídeo, quem sabe. E é isso, pessoal. Deem uma chance para um Sinal de Afeto. Na próxima terça, voltem para ver o nosso vídeo sobre o Top 100. E na outra quinta, voltamos para mais uma resenha. Um mangá da MPEG que eu achei fantástico. Voltem na próxima quinta para ver qual é esse mangá. Até lá, pessoal.